só glórias ao Senhor, Todo-Poderoso, Altíssimo, pela oportunidade de poder estar aqui novamente, deixando registrado mais uma palavra, ministrada pelo Espírito. Assim eu creio que será. O entendimento já é ministrado pelo Espírito em mim. Então que essa palavra seja edificante, encontre morada e em nome de Yeshua, mediador, possa ser discernida. Amém? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão da legitimidade no Senhor, ou seja, a questão da adoção, filhos adotivos, né? Somos adotados. Pela fé, somos filhos adotivos, o qual o Senhor tem todo prazer, alegria de receber esses filhos com mente renovada no Espírito. Então é um assunto muito extenso, porque a Bíblia ela exorta, o objetivo, o foco da Bíblia entendida é exortar e trazer as pessoas ao amor verdadeiro ao Pai, ao Todo-Poderoso, a reconhecê-lo, né, como Todo-Poderoso, como Criador, reconhecer o plano perfeito dele desde o início do que conhecemos, reconhecer o amor dele, como diz em João 3, né, que enviou o Filho. O Senhor amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele não enviou o Filho dele para condenar o mundo, mas para que por meio dele, né, e por crer no nome dele, sejam salvos. Então o plano do Senhor sempre é de resgatar, é de encaminhar, é de orientar, exortar, e através de todas essas coisas, sem relutância, vem as bênçãos, né? Vem a nova consciência, que já é uma das maiores bênçãos, é ter uma consciência boa para viver uma vida harmônica, né? Com tudo que existe, harmoniosa, vamos dizer assim, e feliz, né? Reconhecendo o Todo-Poderoso, porque ele se faz conhecido através da palavra, através da sua criação, e ministra em cada um segundo a renovação da mente. Então, nada melhor do que amá-lo de todo pensamento, de todo conhecimento, como diz em Mateus, se não me engano, 25, ou 26 ou 25. Amá-lo de todo entendimento, de todo conhecimento, de todo pensamento, ou seja, um todo, para entender diante daquilo que ele se revela, né, a cada um. Eu vou ler aqui em Êxodo, vou ler em Êxodo 20, que fala dos 10 mandamentos, né, mas eu vou ler apenas um versículo, que é o versos 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Além de ser um primeiro mandamento de promessa, né? Para que tenhamos vida longa, né? A vida, ela é prazerosa e longa através do momento que a gente tem essa consciência. Honrar os pais. O mundo é feito de famílias, né? E independente das mudanças, da modernidade, e estamos num momento de modernidade, onde muitas pessoas já idosas, ou não tão idosas assim, muitas têm a dificuldade de acompanhar essa modernidade. Então, essa geração de hoje é uma geração que está com uma mente mais acelerada. Então, é o momento que mais precisa de conselho, que mais precisam ser assistidos para serem aconselhados pelos pais ou pelos aqueles que os acompanham, né? E para que não se percam, né? Para que não perca o foco, que é o que de fato faz com que possam viver uma vida longa nesta terra de forma harmoniosa.
E tudo se inicia na família, no núcleo. O Criador, ele é perfeito e ele trabalha de modo perfeito. Então, desde o nascimento somos cuidados pelos nossos pais, pelos cuidadores. E tudo isso tem uma grande parcela no que diz respeito ao caráter do ser humano. Vai formando, né, aos pouquinhos. E a ausência desses cuidados, a ausência desse modo assistido, dessas preocupações, desse zelo, né, melhor dizendo, acaba que crescendo muitas pessoas com revolta, com ira, com sentimento de indignação, pessoas descontroladas e que vão ter vários tipos de ações contra o próprio próximo, exatamente por isso. E o primeiro a ser atingido e sofrer as consequências é a própria pessoa, né? E isso se manifesta, acaba causando também mal a outros. Então, aqui o foco é a questão da legitimidade no Senhor. Aqui já se tratando de pessoas que já discernem, vou dizer assim, adultos, não de crianças, né? Independente da idade, as pessoas elas têm maturidade e às vezes não têm. Não refere-se à idade, porque tem crianças que são disciplinadas desde cedo, que já têm uma certa maturidade no que se refere ao conhecimento do Senhor, os princípios e como se deve tratar os pais, né? E quero aqui deixar bem claro que não se trata de religiosidade, não se trata de ritualismo, não. O que se trata é de conhecer, é de ler, é ter o conhecimento pela leitura, ouvir outros ler e explicar. Então isso se faz necessário desde cedo, para que formemos, né, adultos de bom caráter, de boa índole, com temperança, com paciência, com tolerância, com respeito, mesmo tendo todo acesso ao que o mundo hoje oferece, mas vão ter todas essas bases que é fundamental, né? Então, o Senhor aqui deixa um mandamento e coloca essa questão, porque o Senhor age na família. Eu vou ler aqui em João, testemunho, né, de João, que João diz aqui em João 8, versos 34 ao 36. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aqui tem tudo a ver com a questão desse mandamento, porque aqui o Cristo em carne, ele está falando, né, é uma exortação aos fariseus, né, porque eles sempre que tinham a chance procuravam colocar o Senhor recuado, né, para que saísse algo da boca deles que os conviam, né, mas sempre saía a palavra de cura, embora eles rejeitaram a cura, a palavra, né. Então aqui o Senhor está falando, entre todas as verdades que ele dizia, né, que a questão do pecado, a questão da escravidão. E por que as pessoas se mantêm nessa escravidão? Justamente por relutar, rejeitar, relutar, resistir à palavra da verdade, que exorta, né, que age como cura, não afaga, não é pomadinha para ficar tratando o pecado, né, aceitando o pecado como uma coisa que não é danoso, quando na verdade é danoso ao corpo e, como eu falei lá atrás, primeiramente é a pessoa que é atingida e outros sofrem também as consequências. Então, se manter no pecado
é relutar a exortação. E daí em diante, né, vem todas as práticas, né? Depois eu vou dar uma lida lá em Gálatas para falar da questão das obras da carne. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence para sempre. A questão da adoção, né, ele é um ato de amor. E podemos ter como comparação, né, alguém que adota uma criança, adota para cuidar. É o que se espera, né? Para cuidar, para dar aquilo que supostamente essa criança não teria. Dar afeto, ser uma criança assistida, protegida, amada, né, cuidada. Então esse é o ato de adoção, tratando-se da questão humana. E tratando-se do Criador, é tudo além, né? Tudo além do que possamos, não dá nem para fazer comparação. Porque a promessa do Pai, o cuidado do Pai, ele é inteiro, sem nenhum tipo de falha. As promessas dele são poderosas e se cumprem e se cumprirão. Então, quando somos adotados pela fé em Yeshua, passamos a fazer parte dessa família, né? Uma família que é mundial, mas cujo o autor é Yeshua, e graças ao Criador, né? Graças ao Criador. Então, louvemos ao Pai Todo-Poderoso que torna possível essa adoção, tornou possível essa adoção. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, ou seja, complemento o que eu estou dizendo. Se você não resistir com as minhas palavras à exortação bíblica, à ministração do Espírito, se você não apagar o Espírito, você será liberto, né? Será liberto do quê? Disso daqui, ó, que diz em Gálatas. Do que o Senhor nos liberta? Porque faz parte da vida do ser humano, né? Faz parte, eu não vou ler tudo, gente, vocês conferem aí. Aqui em Gálatas 5, 19 até o 20, até o 26. Eu não vou ler tudo, só vou falando algumas palavras. Por exemplo, a partir do 19, fala das obras da carne. Onde que a pessoa pode estar presa? Porque, ora, as obras da carne são manifestas. No que a pessoa está presa? Na imoralidade sexual, na impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, né? Aqui, ó, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui o Senhor adverte, né? Como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui são as obras que são manifestas. E existem inúmeras semelhantes a elas, né? Aqui o Senhor ele foca em algo, é como se fosse um tronco, mas traz as raízes, né? Traz as consequências de outras atitudes, de outras ações relevantes. Vamos supor a embriaguez, pessoa embriagada, né? Tanta coisa ruim pode acontecer. E também tem a questão da embriaguez espiritual, que é o não discernimento da palavra e aceitar tudo. A pessoa não discerne, a pessoa vive conforme a compreensão carnal. Já o fruto do Espírito, né? Lá está falando de obras, aqui está falando de frutos, né? Os frutos. Que frutos são esses, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque já é uma atitude, como eu falei lá em Mateus, que está falando do amor, através do conhecimento, do pensamento, de todo o coração ao Criador. Trata-se de um filho que está integrado nesta família, sendo orientado e exortado, encaminhado
como filho, né? Como filho adotivo no Senhor Yeshua. Logo então, a ministração do Espírito, a presença do Espírito nos torna filhos com frutos, né? Que são também manifestos na vida desses filhos, né? Desses cristãos, filhos justificados pela fé. Então percebam, eu vou ler aqui o versos 25. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Uma palavra que diz em relação à inveja, que é uma coisa que atinge os ossos, né? Você imagina a questão do tronco, vamos supor. A inveja é o tronco e a raiz, o que traz, né? Traz a inveja. Tanta coisa maliciosa, levando muitos até a tirar a vida uns dos outros. Então percebam aqui essa palavra de João, onde o Senhor diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aí dá para ter em mente, analisando, lendo a Bíblia, deixando o Espírito falar, o quanto de coisa que o Senhor Yeshua, Cristo, o Messias, nos liberta. É muita coisa. Ele nos purifica, nos santifica. Somos santificados, como diz João 17:17, pela palavra. A santificação vem pelo ouvir a palavra. A purificação, digo em minhas palavras, a santificação, a purificação, a refinação também, tudo, a exortação pelo Espírito vem através do conhecimento da palavra. A palavra do Senhor é poderosa. Eu vou ler também aqui, em Efésios 1, deixa eu ver aqui, Efésios 1, verso 5, olha só o que diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 6, verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, nos atribuímos todas essas maravilhas ao Senhor, a Yeshua, o amado das nossas almas, né? Como diz lá em Cântares, né? O amado. Então, sejamos nós o amado, né, dele, que não desiste de trazer a realidade. E por que eu iniciei lá em Êxodo falando do grande mandamento, um mandamento com promessa, que é honrar os pais. Vivemos, volto a dizer, num tempo tecnológico, de muita modernidade. Se as pessoas não se atentarem, elas vão se pegar em situações agressivas, seja verbalmente, seja fisicamente, com os próprios pais, por não terem controle, né? E isso ocorre no mundo inteiro, não é só dentro de sua família ou da família de quem quer que seja. Isso ocorre no mundo inteiro. Por quê? Por falta da tolerância, da paciência, de ser ministrado pela palavra. Eu faço sempre uma comparação, uma colocação, na verdade. O filho, ele pode estar coberto de razão. Vamos supor que ele tem um pai, uma mãe, que não atribui, esse filho não tem o porquê atribuir ao que ele é, ao que ele fez na vida, ao que ele se tornou, aos pais, justamente pela ausência, muitos são abandonados, né? Vamos supor que esse filho, ao invés de ser grato ao Senhor por ter resgatado como filho, ele ainda não tem essa mente espiritual. Então aí ele vai alterar a voz, ou vai, sei lá, jogar na cara, porque isso, porque aquilo. Nesse momento ele perde a razão dele. Ele pode estar coberto de razão, mas nesse momento ele perde a razão. Por quê? Porque está deixando de cumprir o mandamento do Senhor, que é honrar o pai e a mãe. E aqui não está especificando que tipo de pai, que tipo de mãe, é honrar o pai e a mãe. Cada ser humano que comete erros com os filhos tem a consciência do erro, né? Não é um negócio muito complicado, mas essa
ela é tremenda, que envolve toda a vida, né? É um núcleo. A vida humana, ela se baseia primeiro nesses primeiros passos, que é a família, né? Eu vou ler também aqui para finalizar. A gente está pintando bastante aqui. Deixa eu ver aqui. Está tentando muito, muito mesmo. Olha aqui, ó, Hebreus 10, versos 26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, você viu o que eu li lá atrás, né? De tudo que eu li. Iniciei de Gênesis, falando do grande mandamento. Aí, li Mateus, né? O Senhor garantindo a libertação. Se Ele nos libertar verdadeiramente, garantindo que verdadeiramente seremos livres. E aí eu li Efésios 1, Gálatas, né? Referente a obras da carne e os frutos do Espírito. Então é tudo um processo. E para quem já é espiritual, entende primeiro a dificuldade de quem não é e o porquê que as coisas se tornam terríveis, como temos conhecimento, pessoas problemáticas, pessoas causando danos na vida de outros, pai matando filho, filho matando pai, tanta coisa terrível acontecendo, crianças, né? Sabe-se lá a razão, se é que existe algum tipo de razão, crianças indo cedo por conta de descuido, não se sabe. Mas muita violência contra a criança, contra os inocentes, colocar assim, né? Muita violência contra os inocentes. E isso é terrível, porque, voltando lá para o início da minha fala, muitas das vezes é por ter ausência da questão assistida, assistir os filhos, principalmente nessa geração, do que está acontecendo no mundo hoje. Não sou contra a privação, sou contra, radicalmente contra, privar os filhos de ter o conhecimento das coisas, das inovações. A não ser que você não tenha condição, né? A criança precisa entender isso. Mas se você tem, eu sou contra você privar o seu filho de ter conhecimento, de ter acesso. Mas, do mesmo modo, como eu sou contra, radicalmente contra, essa criança não ser assistida. Ela precisa ser assistida em todo o tempo. E não querendo criticar ninguém, mas não podemos correr o risco de trocar, né, a questão do assistir do adulto, dos pais, e deixar uma criança como uma babá eletrônica, né? Deixar a criança a seu bel prazer, porque isso gera uma revolta muito grande na criança quando ela for controlada, quando ela for educada, quando ela for ser chamada atenção. Percebe-se a revolta na criança. Isso pode acontecer com meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, pode acontecer com qualquer criança. Só precisamos nos precaver, precisamos fazer com que isso não venha a acontecer. E se acontece, já está nessa situação, tem como reverter. Não há nada impossível para o pai. O que existe é um caminho de busca, um caminho de persistência, de perseverança, de buscar a cura aqui, ó, na palavra do Senhor. Procurar o caminho, a orientação aqui. Ter tempo, ter prazer em meditar na palavra do Senhor, que nos instrui a tudo na vida. E aí vamos, mesmo que devagarzinho, vendo prodígios, vendo resultados. Pode não ser de imediato, mas a criança, ela não cresce da noite para o dia, né? Aí já resume. A criança, ela tem um processo. O que é inadmissível é você deixar as coisas passarem
E aquela criança, ela vai se tornar adulta nessa mentalidade, na mentalidade de ela ter o controle sobre as coisas dela, sobre o que ela vê na internet, sobre o que ela ouve de terceiros. Não, o pai e a mãe é a coluna, são duas colunas de sustentação fundamentais na vida de uma criança, que precisa ser assistida. Não adianta só termos uma ministra ou um ministro, no nosso caso a ministra no momento, preocupada com essas questões, né? E também tem a questão da educação. Existe o plano perfeito do Senhor para que outras pessoas trabalhem em prol de serem justas e fazer o bem na formação dos inocentes, mas de nada adianta se dentro de casa essa criança não tiver essas duas colunas. Tem casos de eu tenho o meu exemplo, sou mãe separada, tem pais separados, mas isso não quer dizer que não é possível. Pelo contrário, o que a criança precisa, primeiramente, ter amor e ser assistida, ser orientada, né? Mas, claro, todo mundo fala assim, isso todo mundo sabe, mas tem que pôr em prática. E esse assistir e essa orientação, a primeira base fundamental para já eliminar todo tipo de coisa ruim das trevas é a palavra do Senhor. Sempre a criança precisa ouvir princípio segundo o entendimento da palavra do Senhor. E eu estou aqui finalizando falando dessa questão da criança, dos inocentes, que é um assunto que daria para falar mais tempo, porque tudo inicia aí. Mas a exortação aqui é a legitimidade no Senhor, os filhos adotivos. Como que podemos ser filhos adotivos se não tivermos princípios? O Senhor faz tudo com propósito, o tempo de vida do ser humano é com propósito, né? Então existem as dificuldades, percebe-se as dificuldades de muitas pessoas serem libertas pelo Salvador, porque tem um processo, e esse processo depende do conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, temos um caminho, temos uma saída perfeita, maravilhosa. Temos a solução, a cura, é a palavra do Senhor presente na nossa vida para que ela, de fato, dê frutos e os nossos filhos sejam herdeiros, sejam participantes, passam a ser também filhos adotivos, um segmento no Senhor. E assim, só vamos receber coisas boas, vamos honrar nossos pais, independente do grau de conhecimento que temos e o grau de conhecimento que falta neles, sempre iremos honrá-los, né? Tem muita gente que honra seus pais simplesmente por amá-los e reconhecer neles o amor que eles têm por eles, né? Mas tem outras pessoas que precisam se aprofundar mais no conhecimento da palavra do Senhor, para libertar, né? Para ser liberto por Yeshua, passar a ter uma vida edificante, uma vida prazerosa, cheia de paz, de luz, e emanar luz, né? Por onde quer que passe, não deixando rastros de iniquidade e obras da carne mais manifestas, né? As pessoas, eu não li todo o capítulo de Efésios e de Gálatas, se vocês quiserem ler, é maravilhoso. E João também, eu não li todo João 8, mas é importante ler João capítulo 8 todo, né? Porque lá fala também que somos rodeados de nuvens de testemunhas. Não devemos nos atentarmos a isso. O Senhor nos cobrará um dia. Então que a gente, como diz em Gálatas, lá no finalzinho, que a gente não perca a chance, com as minhas palavras, de ser transformado para ter esses frutos, ao invés da expectativa, né, de enfrentar o juízo eterno. Então que a paz e o amor do Senhor, que é maravilhoso, no Filho Yeshua, seja com todos vocês. Obrigada por assistir até aqui. Que o Espírito continue ministrando em todos. Bem?